Olá, boa tarde. Hoje, dando continuidade aí à nossa aula sobre diabetes, nós vamos conversar sobre um pouquinho sobre a dietoterapia, né, para o paciente diabético. E eu gostaria também de apresentar a vocês um método super interessante, onde nós trabalhamos com a contagem de carboidratos. Vamos conhecer um pouquinho este método, gente. Esse método ele é uma estratégia nutricional que permite conhecer a quantidade de carboidratos contidas nos alimentos e, desta forma, poder programar as refeições, né, do nosso paciente. Bom, pessoal, pontos importantes aí. Primeiro lugar, por que conhecer, né, a quantidade de carboidratos? Só retomando um pouquinho alguns conceitos com vocês, nós precisamos lembrar que o carboidrato é um macronutriente, né, formado por várias unidades de glicose. Na sua digestão, na sua quebra, ele vai ser digerido até formar os monossacarídeos, que são a glicose mesmo. Lembram que nós precisamos da insulina, que é o nosso carregador, o nosso transportador de glicose para dentro das células. Ótimo. O diabético tem uma deficiência, né, nesse transporte, né, em levar a glicose, perdão, para dentro da célula. Então essa glicose acaba ficando aí andando, né, na nossa corrente sanguínea sem ser absorvida, ocasionando uma hiperglicemia, né, uma glicose alta no sangue. Então nós temos que tomar cuidado, né, para o paciente diabético com a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir, porque nós já sabemos que esse carboidrato vai virar glicose. Então precisamos de um controle deste carboidrato, né? Por isso que esse método ele é legal. Alguns objetivos aí: controlar os níveis de glicemia pós-matinal, então pós-manhã ali, né? Depois que esse paciente ingeriu alguma coisa, tomou o seu café da manhã. Prevenir e ou tratar patologias associadas. Nós vamos estar dando continuidade, né, a essas aulas, trabalhando com outros assuntos que, na verdade, também está inserido neste. Por quê? Vamos tratar de hipertensão arterial, vamos tratar das dislipidemias, que não deixam de ser patologias, doenças associadas ao diabetes, ok? Melhorar as condições nutricionais do paciente. Então, também aqui, pessoal, já fica a dica de nós não pensarmos apenas, né, no carboidrato que vai quebrar, vai digerir, né, e vai virar em glicose, mas também estarmos pensando, né, na qualidade desse carboidrato, né, um carboidrato de uma lenta absorção, um carboidrato que também tem fibra. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, que às vezes a gente sente que os pacientes têm dificuldade, né, em entender a importância de conhecer os alimentos fonte de carboidratos. Vamos lembrar aí, né, dos benefícios dos carboidratos. Ele permite uma maior flexibilidade na alimentação. Então, quando a gente faz esse controle, essa contagem de carboidratos, né, a gente permite que o paciente ingira o carboidrato. Primeira coisa é isto, né? Ele não é proibido, a sua ingestão não é proibida, né? A sua ingestão é apenas controlada, gente, né? É apenas monitorada. Até gosto mais desta palavra. Então, permite que o paciente tenha uma flexibilidade naquilo que ele vai comer, na sua alimentação. Também não esquecendo do controle alimentar, né? De que carboidrato que ele vai comer, né? Qual é a melhor fonte dele. E melhor controle da glicemia, né? Essa glicemia aí depois que o paciente se alimenta, que nós chamamos de glicemia pós-prandial.
Existe, né, esse método, ele está de acordo, né, com a SBD, que a gente chama, que é um órgão extremamente importante relacionado ao diabetes, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Quem puder, dê uma olhadinha, procure se informar, entre no site deles, é muito interessante. Este método que a gente vai mostrar, ele já é utilizado há mais de 18 anos, né, lá nos Estados Unidos, inclusive em outros países. Aqui no Brasil, né, pensando na Sociedade Brasileira de Diabetes, é usado há um bom tempo já também, tá? Ele tem esse protocolo aí desde 2003, certo? E está dando certo, pessoal. Está sendo aí a melhor estratégia nutricional para tratar o diabetes, aonde o paciente ele também toma essa postura de posicionamento, sabe, na sua alimentação, na decisão também do que ele vai ingerir. A gente pensa que não, né? Mas eles gostam de participar e é importante esse envolvimento, porque senão fica muito assim, eu não como porque o profissional não deixa eu comer. Não, não é isso, né? Então, eu até me permito comer, mas eu tenho esse controle, né? Eu tenho essa quantidade estabelecida para comer. Então, é muito importante isso, gente. Quem pode fazer a contagem, né? Não sei se vocês lembram lá de dos nossos primeiros slides que eu mostrei, né? Que tinha lá o cara lá quase enforcado, ele porque ia ter que fazer soma, né? Ia ter que somar, ia ter que entender um pouquinho de matemática. Mas eu brinco, gente, é um método que as crianças conseguem fazer. É muito interessante, né? Eu percebo pelos meus filhos aí, Miguel, 6 anos, já faz super bem conta de pelo menos de adição aí. Então, qualquer um, né, que domine, né, somar, né, consegue fazer esse método, consegue aplicar esse método. Então, os diabéticos, aquelas pessoas que têm uma predisposição a ter o diabetes, é muito interessante isso. A gente às vezes até usa o termo, né, um pré-diabético, porque ele já está fazendo o seu controle aí de quanto ingerir de carboidrato. Pessoas que desejam, né, fazer um emagrecimento, passar, né, por um controle de peso, por uma perda de peso. Por quê? Vocês não ouvem muito hoje em dia por aí, né? As pessoas falando do método low carb, né, de uma dieta com menor quantidade de carboidrato, um cardápio com menos carboidrato. Então, também é importante para esse pessoal. Pessoas que, de uma certa forma, buscam ter uma alimentação equilibrada, tá? Pensando, gente, bem assim no diabetes, na pessoa diabética, qual seria, né, o nosso alvo de glicemia, certo? Uma glicemia em jejum, quando a pessoa está em jejum, está sem se alimentar, qual seria uma glicemia legal aí estabelecida, gente? 70 a 130 miligramas por decilitro. Uma glicemia após as refeições, que nós chamamos de uma glicemia pós-prandial, então aí está falando mais ou menos em 2 horas após essa pessoa ter se alimentado, né, buscar uma glicemia entre 70 a 160 miligramas por decilitro. Detalhe, para muitos diabéticos e para muitas pessoas também, uma glicemia, uma glicose no sangue, que é a glicemia, abaixo de 60 já dá indícios de uma hipoglicemia e com todo aquele mal-estar que nós comentamos na aula passada. Uma hemoglobina glicada de até 7%. O que é essa hemoglobina glicada? É um exame, né, também feito, um exame laboratorial, né, um exame de sangue, aonde é possível pesquisar glicemias, né, de meses anteriores. Então é interessante, por quê? Os pacientes também podem dar golpe na gente, né? Ah, olha, o dia que eu vou fazer o meu exame,
um dia antes, 2 dias antes, né? Vou fazer uma super dieta, não vou comer nada de carboidrato, vou fazer um super controle alimentar para que a minha glicemia dê excelente. Isso realmente pode acontecer. Mas com o exame da hemoglobina glicada, a gente consegue ter essa pesquisa aí, essa verificação bem anterior, tá? Então ela dá uma pesquisada aí pra gente. Vamos lembrar, né, do carboidrato. Vocês sabem, já como eu falei, é um macronutriente super importante, necessário, indispensável para a gente. É o maior fornecedor de energia. Se vocês pensarem lá no VET, ele é o maior componente do nosso valor energético total. Lembram? 50 a 60% de tudo que ingerimos deve prover aí dos carboidratos. É uma fonte de energia super rápida e transforma-se em glicose rapidamente. Lógico, isso vai depender um pouquinho de que carboidrato que eu estou ingerindo, né? Se eu estou ingerindo um polissacarídeo ou se eu estou ingerindo um monossacarídeo, um disacarídeo. Mas esse tempo que ele vai ser digerido, que ele vai ser quebrado, a glicose pode variar de 15 minutos a 2 horas. Pensando em 2 horas, gente, é super rápido também, tá? É um alimento aí de fácil digestão. Então, pensem que essa digestão, né, ela vai estar quebrando esse carboidrato, esse polissacarídeo que eu ingeri, ou esse disacarídeo, até virar unidades de glicose, como vocês estão vendo aí na fotinho. Essas unidades de glicose, né, que está demonstrando aí em rosinha, é o monossacarídeo, certo? É a forma mais simples e é a forma que vai poder ser absorvido pela corrente sanguínea. As fontes de carboidratos que a gente destaca aí, né, o amido, que é um polissacarídeo, pães, massas, cereais, arroz, milho, bolachas. Aqui pensem nos biscoitos simples, né, sem recheio. Então, água e sal, Maria, maisena, leite, esses tipos de biscoitos. Batata e mandioca, né, os feculentos, as féculas, né? O açúcar das frutas é o carboidrato, é a frutose, tá? Então, fruta e suco de frutas naturais. O açúcar do leite, que a gente conhece como a lactose, leite, iogurte, coalhada, sorvetes. E a sacarose mesmo, que é o açúcar de mesa, podemos falar assim, o nosso açúcar, né? Que a gente encontra nos doces em geral, no açúcar branco, açúcar cristal, açúcar refinado, né? Açúcar mascavo, o mel e o caldo de cana. Então aqui eu tentei resumir para vocês as principais fontes aí de carboidratos. Bom, gente, vamos agora para a contagem de carboidratos, tá? Então, eu estou tomando aqui com vocês 2 exemplos. Esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aqui, ele é um VET de 1.800 calorias. Então, nós chegamos, vocês já sabem como chegar neste valor, né? Chegamos aí a calcular qual o valor energético total que essa pessoa vai ingerir. Ah, ela vai ingerir 1.800 calorias. Ótimo. Aqui eu estou pensando em oferecer para essa pessoa 60% de carboidrato, tá? O carboidrato, a gente sempre vai trabalhar com ele de 50% a 60%. Ótimo. Inclusive, podemos trabalhar também aí com o paciente diabético. O que a gente pode propor para o paciente diabético é assim, gente. Muitas vezes, o paciente que tem diabetes, ele também está ligado ao diabetes, à obesidade. Então, é preciso propor para esse paciente uma perda de peso, ok? Beleza. Então, quando nós formos fazer o cálculo do VET, que é um cálculo que vocês já sabem fazer, na hora de nós pensarmos lá no peso desse paciente, é interessante a gente trabalhar sempre com o peso ideal, tá? Sempre. Por quê?
porque a gente já está pensando em promover o emagrecimento. Então, nós já estamos dando um VET abaixo do que ele, com certeza, ele ingere. Porque nós não estamos trabalhando com o peso atual, mas sim com o peso ideal, ok? Bom, aqui eu resolvi trabalhar com 60% de carboidrato, né? Então, a gente faz aí 1.800 calorias vezes 60%, me deu aí 1.080 calorias, ok? Como que eu transformo calorias em gramas de carboidrato? Eu divido por 4, certo? Nós temos aí 270 gramas de carboidrato ao dia, ok? Pensando num outro VET, um outro exemplo para vocês. Um VET de 1.400 calorias, certo? Também trabalhei com 60% de carboidrato. Então, eu vou fazer 1.400 calorias vezes 60%. Tá dando 840 calorias de carboidrato. Como eu transformo essas calorias em gramas? Divido por 4. Eu tenho aqui um total ao dia, vamos por barra dia, de 210 gramas de carboidrato. Perfeito. Aqui, resolvi fazer um exemplo para vocês de um cardápio, né, para mulheres, certo? Pensando numa mulher aí, trabalhando com 195 gramas de carboidrato no seu dia todo, tá? Se vocês depois quiserem saber isso em calorias, vocês fazem 195 gramas vezes 4, vocês vão ter aí uma quantidade de calorias deste carboidrato, tá? Só do carboidrato, ok? Então, o que eu estipulei, né? Primeira coisa, gente, é interessante nós pensarmos no total de carboidrato do dia, que está aqui, 195 gramas, e também nós pegarmos esse total e dividirmos nas refeições que essa pessoa vai ter. Estabelecermos meta, ó, para o café da manhã vai ser tanto, para o lanche da manhã vai ser tanto, para o almoço isso, para o lanche da tarde isso, para o jantar isto e para o lanche da noite fechamos com isto, certo? Ou a ceia. Agora, outra possibilidade, gente. Esse número de refeições, vocês estão vendo que aqui a minha proposta está em 6 refeições. Por quê? Né? Em primeiro lugar, vocês sabem que o fracionamento é sempre uma boa proposta, né? Dividir aí o nosso dia em várias refeições. Outra coisa é que para o paciente diabético ficar muito tempo em jejum não é interessante. Ele pode, nesse período, ter fome e, neste período, por conta dos medicamentos, seja uma insulina, seja um hipoglicemiante oral, ele também pode ter períodos aí de hipoglicemia, que é aquele momento que a sua glicemia cai e ele tem sintomas ruins e perigosos. Então, para o paciente diabético, esse fracionamento é interessante. Pode acontecer de vocês, né, encontrarem, trabalharem com pessoas, com grupos aí de pessoas diabéticas que o fracionamento não dê muito certo, não dê para fracionar em 6 refeições, a gente fraciona em 5, tá? Mas pelo menos 4 nós vamos ter que lutar. E sempre ressaltar, né, que para esse paciente ficar esse tempo em jejum não é interessante. Por isso a proposta aqui mesmo está com 6 refeições ao dia, certo? Então, dividir isso daqui em 6 refeições ao dia. Isso é muito individual, muito particular, varia muito de pessoa para pessoa, mas eu pensei aqui, eu vou colocar quantidades maiores de carboidrato
nas 3 principais refeições, gente, ok? O que eu estou considerando as 3 principais aqui? Café da manhã, eu morro de fome cedo, acordo aí, né, azul de fome. Então, café da manhã, almoço e jantar. E menor quantidade de carboidrato nos lanchinhos. É uma sugestão, tá? Também varia muito de pessoa para pessoa. Então, vamos lá agora, ó. Um exemplo aqui do nosso café da manhã, certo? Vamos calcular este cardápio. Café da manhã, 1 copo de leite desnatado, fui ver na tabela, 12 gramas de carboidrato, 2 fatias de pão integral, 28 gramas de carboidrato. Podem ver comigo que o pão, né, ele é, mesmo sendo um pão integral, super bom, saudável, fibra insolúvel, tudo mais, ele é uma fonte significativa de carboidrato, pessoal, não tem como, tá? Margarina light não tem carboidrato. O café com adoçante, estou usando adoçante, não estou usando açúcar, também não tem carboidrato. E uma fatia de queijo branco também não tem carboidrato. Então, somando esse meu café da manhã aqui, eu estou tendo quanto de ingestão de carboidrato? 8 com mais 2, 10. Vai 1. 1, 2, 3, 4. 40 gramas de carboidrato. Qual era a minha previsão para o café da manhã? Deixa eu voltar aqui com vocês. Olha que legal! Eram 40 gramas. Consegui, tá? Consegui aí chegar nesses 40 gramas aqui. Legal. Vamos aí para o lanche da manhã. Então, um intervalinho no meio da manhã. Coloquei um chá mate diet para esse paciente. Pode ser qualquer chá, certo? Poderia até ser o café novamente, com a proposta de usar o adoçante, porque daí eu tenho 0 gramas de carboidrato. E coloquei uma pera, uma fruta para ele ingerir. No caso da pera, ela possui 16 gramas de carboidrato. Pensem que a nossa proposta aqui para o lanche da manhã eram 15 gramas. Tá perfeito, gente, tá ótimo. Vamos para o almoço? Almoço. Um prato de sobremesa de alface, bom, excelente, muita fibra, 1 grama de carboidrato. 3 rodelas de tomate, 3 gramas de carboidrato. 3 colheres de sopa de couve refogada, 9 gramas de carboidrato. Então, estamos comendo, permitindo que esse paciente coma hortaliças cruas e cozidas. 4 colheres de sopa de arroz. Olhem como o arroz já é uma fonte bem mais significativa de carboidrato, é mesmo. 4 colheres de sopa de feijão, 16 gramas de carboidrato. Um bife bovino, não tem carboidrato na carne. E uma laranja de sobremesa, 10 gramas de carboidrato. Somando aqui o nosso almoço, vamos somar comigo? Olhe bem, 10 com 20, 30. 30 com 16, 36. Deixa eu marcar aqui no canto. Pro erro de conta aqui. 9, 10. 10 com 3, 13. 36 com 13. 6, 7, 8, 9, 3, 4. 49 gramas de carboidrato. Se eu não me engano, lá atrás a minha proposta era de 50 gramas de carboidrato no almoço. Arrasei, né? Detonamos aqui. Lanche da tarde, uma barrinha de cereais diet, sem açúcar, tem 15 gramas de carboidrato. Um potinho de gelatina diet, não tem carboidrato. E uma fatia de queijo, novamente, branco, que também não tem carboidrato. Fiquei nas 15 gramas para o lanche da tarde, proposto mesmo já lá no início, para a gente comer, para esse paciente comer, certo? Vamos só parar aqui um pouquinho, pensando em algumas observações.
A gente vai voltando a falar disso depois. Gente, uma coisa muito interessante para o paciente diabético é nós não estarmos colocando na mesma refeição 2 ou 3 fontes significativas de carboidrato. Por exemplo, arroz, feijão e batata. Muita gente come isso, né? As crianças comem, criança ama batata, tudo mais. Mas pensando no carboidrato e até pensando numa criança, né, que é diabética, não é interessante, porque arroz e batata são fontes bem importantes de carboidrato. Então é um momento que pode estourar. Então vocês viram que aqui no almoço eu optei pelo arroz. Se eu quisesse pôr arroz e batata, arroz e mandioca, eu teria que reduzir, gente. Não ia ter jeito, tá? Eu teria que ou diminuir o arroz para poder colocar a batata, talvez pensar em não pôr o feijão, mas o feijão, na verdade, é importantíssimo, porque tem fibra, né? Ele sacia. Então, fica a dica de não ficar misturando fontes significativas de carboidrato. Vamos para o jantar. Opa! Jantar. Um prato de sobremesa de alface, acho que alface e tomate, né? É uma salada que todo mundo adora e come. 3 colheres de sopa cheias de acelga, que delícia, 3 gramas. 3 colheres de sopa de abobrinha cozida, 9 gramas. Também vão percebendo o que, pessoal? Que as hortaliças folhosas contêm pouquíssimo carboidrato. Os legumes já contêm um pouco mais. Então, são coisas que vocês vão observando também. 4 colheres de sopa de arroz novamente, 20 gramas de carboidrato. 4 colheres de sopa de feijão, 16 gramas de carboidrato. Um filé de frango grelhado, não tem carboidrato. E 2 fatias de manga como sobremesa, 10 gramas de carboidrato. Legal, consegui atingir o que eu preciso. Vamos contar? 10 com 20, 30, com 16, 36. 9 com 10, com 3, 13. Lá vamos nós de novo. 49 gramas de carboidrato. Super legal. Na ceia, lanchinho da noite, um iogurte molico, fui ver no rótulo, 6 gramas de carboidrato e 8 morangos, 8 gramas de carboidrato. Somando aqui, 8 com 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gramas de carboidrato. Pensamos em 15, conseguimos os 14. Excelente! Vocês perceberam que, né, a pessoa, ela comeu o dia todo, fracionamos, tentamos não dar oportunidade dessa pessoa ter uma hipoglicemia, porque pensando que a cada 3 em 3 horas ela está comendo, isso é muito interessante, tá? E não extrapolamos as quantidades de carboidrato que foram pensadas para essa pessoa, uma mulher aí no caso. Depois vocês vão ver aqui, tem um exemplo, né, de um homem, ele tem um VET maior, então ele está ingerindo aí 240 gramas de carboidrato por dia, no dia, tá? Da mesma forma, divido essas quantidades nas 6 refeições, penso em colocar mais carboidrato nas refeições principais. Como é um número legal, eu pude até dar uma caprichadinha no lanche da tarde, que é um horarinho que pode acontecer uma fome aí, tá? E vou também pensar nessa proposta de dividir aí esses carboidratos durante o dia. Uma coisa muito importante, gente, é nós como profissionais da área de nutrição, trabalharmos com os diabéticos procurando ensiná-los, gente, a ler os rótulos. Isso é fundamental, pessoal, isso é importante demais, tá?
principalmente para o diabético, ver o que no rótulo. Aprender, né? Aqui ele veja sempre a quantidade de calorias, isso é super importante para qualquer pessoa, claro, né? Hoje em dia os rótulos todos trabalham com medida caseira, então não preciso mais só ter aquela informação em gramas, em gramas, em gramas, mas essa informação em medida caseira é super válida, tá? E olhar aqui no caso, né, do diabético, a informação dos carboidratos, como eu destaquei aqui, é importantíssima. Também ressaltar para a importância da informação das gorduras totais, porque o diabético é uma pessoa que provavelmente tem aí uma, uma dislipidemia, né? Um triglicérides e um colesterol alterado, tá? Então isso é muito importante. E também, gente, eu não marquei aqui, mas eu gostaria, né, de a gente sempre ressaltar para a importância da quantidade de sódio. Às vezes a gente não para olhar, mas é interessante e importante, porque também nós vamos trabalhar com hipertensão arterial e vamos ver que o controle da ingestão de sódio é fundamental, ok? Então, aqui um exemplo, né, que eu tomei para vocês aqui, um biscoito de leite, né, um biscoito que não é recheado, claro, mas um biscoito aí comum, e observar que, olhe a medida caseira, né, aqui fala assim, a porção é de 40 gramas, aí você pensa assim, nossa, como que eu vou saber, né, quanto é 40 gramas? Por isso que a legislação já mudou, né, então a legislação também pede que eu aponte isso em medida caseira. 8 biscoitos. Putz, tranquilo, né? Qualquer um sabe o que são 8 biscoitos. Então, em 8 biscoitos eu tenho 170 calorias, tá? Isso é bem geral, né? Mas pensando no carboidrato, que é o que me interessa principalmente para contagem de carboidrato, em 8 biscoitos de leite eu tenho 31 gramas de carboidrato, que é o que eu precisaria contabilizar aqui. Um outro exemplo que eu tenho para vocês aqui, ó, é o mel, tá? O mel mesmo, melzinho. Melzinho, ó, porção de 20 ml. Quanto é 20 ml? Ai, não sei. Mas aqui está para nós sempre apontando a medida caseira, uma colher de sopa. Ótimo. Quanto que tem de carboidrato em uma colher de sopa? 23 gramas de carboidrato é o que eu preciso contabilizar aí, lembrando no meu dia, tá? Um outro exemplo, pão de forma. Pão de forma, uma fatia de pão de forma, quanto tem de carboidrato? 15 gramas. Então, isso também é importante ensinar o paciente a contabilizar, porque vocês vão pensar assim, eu vou comer, Mara, 2 fatias de pão de forma. Ótimo, você vai comer 30 gramas de carboidrato. Se atente, tome cuidado. Entendem? Então a gente começa a ajudar, né, a orientar esse paciente, mas é flexível, gente. Permite também ele, né, ter essa flexibilização do seu cardápio, essas trocas, não ter que comer exatamente aquilo. Não é uma estratégia fechada, mas é uma estratégia aberta. Isso é muito interessante. Cuidado também com o excesso de proteínas, né? Geralmente alimentos ligados a proteínas pensando na carne, tem também muita gordura, tá? E isso pode prejudicar o emagrecimento. Vocês podem pensar assim, mas é proteína, Mara, não é carboidrato. Eu sei, gente, mas também por isso que existe uma quantidade saudável para se comer. E também, né, cuidado aí com o excesso de gorduras, que é um dos nossos próximos assuntos, porque aumenta o colesterol. Ai, minhas flechinhas estão erradas aqui, né? Essa é aqui, ó. Aumenta o colesterol, aumenta o peso e aumenta os triglicerídeos, que são os triglicérides aí. Sempre pensando, né, nas comorbidades associadas ao diabetes, sempre, gente. Por quê? O diabetes, né? Olhe, aqui é uma imagem super interessante, uma ilustração
né, mostrando que risco das pessoas terem doença cardíaca, problemas no coração, assuntos que vamos estudar. Sem diabetes, bem baixinho. Somente com diabetes, já aumentou. E com diabetes, pressão alta, colesterol e triglicérides alto, mais que triplicou, quadruplicou. Triplicou, vai. Então, vocês percebam que esse risco ele vai aumentando, né? Por isso que a dieta acompanha aí tudo, né? Um controle de carboidrato, claro, sempre estabelecido, legal, mas também cuidado, né, com os outros macronutrientes. Muito cuidado com o álcool. Vocês já estudaram comigo, né? Doenças relacionadas ao fígado, falamos também da ingestão do álcool. O diabético precisa desse cuidado com o álcool. Então, segundo a Associação, né, de Diabetes, aí, que é o ADA, 2 porções por semana. O que seriam essas 2 porções por semana estourando aí permitido, né? Coloquei para vocês exemplos. 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho, 2 doses de uma bebida destilada, sendo 50 ml cada dose. Então, tomar cuidado, né, com o excesso de álcool para o diabético. Uma outra coisa importantíssima para o diabético é se acontecer com ele crises, né, picos aí, momentos de hipoglicemia. Lembram? Vamos cortar a palavra aqui, ó, hipoglicemia. Emia significa sangue, esse glic meu é de glicose e esse hipo de baixo. Então, glicose baixa no sangue, certo? Quando esses valores são menores a 60 miligramas por decilitro. Muito cuidado, tá? Então, uma dica, né, que a gente pode estar sempre orientando o nosso paciente é que se ele está com esses momentos de hipoglicemia, às vezes um acerto na insulina que precisa ser feito, uma mudança, né, no hipoglicemia antioral que ele ingere. Gente, né, pode ser várias situações. Ele estar comendo pouco no café da manhã, então logo depois que passa aí umas 2 horinhas, ele apresenta essa hipoglicemia, tá? O que a gente orienta? Ingerir uma fonte de glicose, preciso daí, para restabelecer essa glicemia. Então, eu penso assim, 15 gramas de carboidrato simples. O que seria um carboidrato simples, galera? Um carboidrato de rápida absorção, carboidrato de fácil absorção, tá? Aqui eu dei exemplos para vocês. 150 ml de suco de laranja natural, sem água. 1 colher de sopa de açúcar, tá? Que no caso, às vezes a pessoa mistura com água, né? E dá para o paciente. 3 balinhas de caramelo. 1 copo de refrigerante comum. Então, seriam fontes rápidas de carboidrato, de glicose, para eu tentar reverter essa glicemia nesses momentos aí, tá? Outra coisa que é muito importante a gente orientar o nosso paciente diabético é com relação à quantidade de carboidrato nas frutas. Isso é um problema que eu sofria muito com meu pai. Meu pai era diabético. E ele, nossa, ele era uma pessoa sensata, controlada, se preocupava com isso. Não morreu em virtude do diabetes, né, ou da sua complicação, mas ele gostava muito de fruta. E nós sabemos, né, que fruta é um alimento extremamente saudável, que tem fibra, tudo mais. Mas a fruta, gente, nós temos que sempre lembrar o nosso paciente diabético que a fruta tem a frutose. Lembram? Tudo que tem essa terminologia óssea aqui, ela lembra para nós o quê? Que é fonte de açúcar. Glicose, frutose, sacarose, maltose, galactose, lactose.
tudo fonte de carboidrato. Então, a fruta também é. Então, tomar cuidado com o excesso, né, de carboidrato em algumas frutas. E a gente fazer esse balanceamento aí das frutas, né? Frutas, por exemplo, ricas em carboidrato. Vou destacar algumas aqui para vocês, ó. Banana. Ó, outra aqui, ó. Laranja. Maçã com casca. Manga. A pequena aqui, hein, gente? Olhe bem. Depois tá aqui tudo perto de 15, né? Melancia. Mexerica. Nectarina, ela é tão pequena, gente, né? Não tem muito, mas tem. Pera, tá? Então, aqui, ó, pulei o caqui, certo? Então, pensando aqui, tem a lista é maior, tá, gente? Vamos prosseguir. Aqui ainda eu pus a uva Itália, mas a outra uva é mais doce, tem mais carboidrato ainda. Então, ensiná-los, né, a fazer o quê? A pensar assim, olha, se a minha proposta é comer 3 frutas por dia, vamos pensar em uma fruta com mais carboidrato e as outras 2 com menos, para não correr o risco de estourar a quantidade de carboidrato, tá? Jamais esquecer de enfatizar que o diabético precisa ingerir fibra, precisa, tá? O consumo de fibras melhora o controle da glicemia, além de vários outros benefícios que as fibras trazem para a saúde. Mas focando aqui o nosso paciente diabético, lembrem que a fibra ela funciona como uma esponjinha, principalmente aqui eu gostaria de destacar, né, a fibra, no caso aqui, nós temos a fibra solúvel e a fibra insolúvel, né? Os alimentos geralmente são fontes das 2 fibras, certo? Mas a solúvel, ela funciona como essa esponjinha, pegando esse excesso de açúcar e tentando colocar para fora. A fibra insolúvel super a ver aí com intestino, com a parte intestinal, né? Com evitar problemas aí de câncer, intestino grosso. Outro benefício que eu mostro para vocês aí é a saciedade. A fibra ajuda a proporcionar, sustentar um pouquinho mais. Então, dicas, né? Ensinar esse paciente como consumir mais fibras. Troque biscoitos simples pelos integrais. Troque o pãozinho branco pelo pão integral. Consuma cereais integrais, aveia, linhaça, granola, super gostosos, com iogurte, com leite, com fruta mesmo, né? Comer as frutas que eu consegui comer com casca, sempre comer, muito legal. E variar, né? Comer as hortaliças. A proposta é sempre a gente comer hortaliça crua e hortaliça cozida. O refogado, eu perco um pouquinho da fibra por conta, né, da cocção. Vocês percebam que ela fica mais molinha mesmo, né? Mas é super interessante aí esse consumo de hortaliças cruas e cozidas. Fracionar, eu preciso falar disso de novo para vocês, né? Dessa importância de não esquecer desse fracionamento, quanto mais melhor, pensando assim, então focando nas 6 refeições ao dia, tá? A gente evita a hipoglicemia, diminui a ansiedade desse paciente, porque ele percebe que ele pode comer, que ele, né, vai estar comendo durante o seu dia. Ele tem chance de ter menos fome, porque a cada 3 horas ele está comendo. Então não dá tempo dele ter aquela fome, né? De, nossa, meu estômago está roncando, vou morrer. E automaticamente passar pela hipoglicemia, tá? Quando ele vai comer, ele está menos ansioso, então a tendência é ele comer menos, ele conseguir colocar menos no prato, não ter a tendência de repetir, certo?
acelera o nosso metabolismo. Então, o fracionamento só traz benefícios, principalmente aqui para o paciente diabético, principalmente. Dicas, né? Importante a gente sempre passar essas dicas aí para os nossos pacientes, cozinhar com amor, variar nos seus alimentos, ingerir as frutas e verduras e hortaliças, né, que são tão importantes, cuidado com bebida alcoólica, cuidado com ingestão de sal, né, e alimentos ricos em sódio. Vamos detalhar mais aí quando eu for falar sobre hipertensão com vocês. E a atividade física, né, que deve fazer parte aí do nosso dia a dia. Então percebam, gente, como é fácil fazer a contagem de carboidrato. Todo mundo é capaz. Eu tive paciente aí desde criança, até mais idoso, até mais velho, que conseguia fazer a contagem de carboidratos e amava, sabe? Com o tempo, as pessoas até começam a decorar algumas quantidades. Eu tenho 2 livros, né, que eu vou deixar depois como proposta para vocês, para essa contagem de carboidratos. Para os meus alunos lá no Teams, eu também estou deixando, né, uma lista com a quantidade de carboidrato nos alimentos. Existem as tabelas de composição química, né? Também tenho algumas em PDF para compartilhar com vocês. E a gente mesmo monta essa tabela com o nosso paciente e à medida, né, que isso vai, que ele vai fazendo e vai surgindo dúvidas, a gente vai aumentando essa tabela, colocando mais alimentos ali e não esquecendo, né, que nós temos aí os rótulos, que deve ser também um instrumento nosso de trabalho e ensinar as pessoas a fazer essa leitura aí dos rótulos. Galera, beijo para vocês, até a nossa próxima aula, que vai ser muito interessante também. Trabalhando ainda com diabetes, nós vamos entender as diferenças de diet e light. Não percam essa aula, é super legal, para vocês poderem saber essa diferença e orientar esses pacientes, principalmente nas compras, ao supermercado, o que escolher, que hora, em que momentos produtos diet, em que momentos produtos light, será que eu posso confiar mesmo? Então, é uma aula bem interessante. Um beijo para vocês, bons estudos aí e até a próxima!